Quando a gente fala de exercícios resistidos, a gente precisa impor uma resistência ao movimento. Essa resistência geralmente é a mecânica, e ela pode ser oferecida por pesos, por molas, pela própria gravidade, de várias formas. E impor resistência ao movimento com elástico é totalmente diferente de impor a resistência ao movimento usando pesos. Nesse vídeo eu vou explicar sobre essas diferenças e falar sobre as propriedades elásticas para você usar esse recurso da melhor forma possível. Seja muito bem-vindo, eu sou a professora Glaucia Gonzaga, você está no canal Além da Cinesioterapia, nosso lugar para falar sobre exercícios terapêuticos. Os elásticos hoje em dia são muito usados na reabilitação, também na prevenção, tanto para idosos quanto para atletas, para pacientes nas mais diversas condições de saúde. E o sucesso do elástico provavelmente é porque ele é um método muito eficiente de oferecer resistência ao movimento, o que é fundamental nos exercícios resistidos, principalmente naqueles nos quais a gente quer ganhar força muscular. Para aquelas pessoas que não gostam ou não querem, não podem trabalhar com musculação, nem com pesos livres, nós podemos usar os elásticos. E ao contrário do que muita gente pensa, os elásticos podem promover uma ativação muscular tão grande quanto aquela promovida na musculação e com o uso de pesos livres. Para a gente usar corretamente os elásticos, a gente precisa não só conhecer a aplicação de princípios biomecânicos, mas nós também precisamos entender as propriedades físicas do material que está oferecendo a resistência elástica. Quando eu falo aqui então de produtos que oferecem resistência elástica, nós temos basicamente dois tipos hoje disponíveis: as faixas elásticas e os tubos elásticos. Nós temos vários fabricantes que produzem esses materiais com diferentes nomes comerciais. Aqui eu acho que um dos mais conhecidos é o nome TheraBand, e tanto as faixas elásticas quanto os tubos elásticos estão disponíveis em vários graus, em diferentes espessuras, ou também em diâmetros, no caso dos tubos, né, que proporcionam vários níveis de resistência. Geralmente também eles oferecem um código de cores que está associado a uma espessura do produto e a um grau de resistência específico. Para a gente poder usar da melhor forma esses recursos que oferecem resistência elástica, a gente precisa conhecer pelo menos o básico das propriedades da resistência elástica, assim como as suas implicações para os exercícios. Nós temos vários estudos que descrevem as características físicas da resistência elástica e com isso a gente consegue ter informações quantitativas sobre as suas propriedades materiais. O que é importante destacar aqui é que a resistência elástica proporciona uma forma de resistência variável porque a força gerada vai se modificando conforme o material é alongado. A quantidade de resistência produzida por uma faixa ou por um tubo elástico vai aumentar à medida que o material vai se esticando. Isso vai dependendo da mudança relativa no comprimento do material, que é a porcentagem de alongamento-deformação, desde o início até o final do alongamento. Então, a gente tem uma relação muito semelhante àquela que a gente vê nas molas, né? Que quando elas estão na posição encurtada, a resistência que ela oferece é mínima e conforme você vai esticando esse material, tanto a mola quanto o elástico, a resistência oferecida vai aumentando progressivamente. Existe uma relação previsível e linear entre a porcentagem de alongamento e a força de tração desse material. Apesar de não ser possível a gente quantificar a resistência que está sendo oferecida ao movimento, como a gente pode fazer com os pezinhos, né? Então, por exemplo, no peso você sabe ali que está colocando 2 quilos, 3, 5 quilos para o paciente levantar. No caso de um elástico, isso é mais difícil. Mas nós temos um dado que é a porcentagem de alongamento, que eu vou explicar brevemente aqui para vocês como ela deve ser calculada. Para a gente calcular a porcentagem de alongamento, o comprimento esticado tem que ser comparado ao comprimento de repouso desse elástico. Então, você vai pegar o elástico em repouso, sem esticar, e vai medi-lo exatamente ali de ponta a ponta. Existe uma fórmula, então, para a gente calcular a porcentagem de alongamento-deformação desse elástico, que é a seguinte: a porcentagem de alongamento é igual ao comprimento esticado
menos o comprimento de repouso. Ou seja, você vai colocar esse elástico na posição tensionada, vai medir e vai subtrair daquele comprimento de repouso que eu falei anteriormente. Então, vou colocar aqui um exemplo para a gente conseguir entender o que vai acontecer. A gente tem ali comprimento de repouso, comprimento esticado, vamos falar assim. Vamos imaginar que o comprimento de repouso do elástico seja 30 centímetros e o comprimento esticado ficou 40 centímetros, certo? Aplicando a fórmula, a porcentagem de alongamento vai ser igual ao comprimento esticado menos o comprimento de repouso. Então, vai ficar aqui 40 menos 30 dividido pelo comprimento de repouso, que é 30. E isso tudo vezes 100%. O que a gente vai ter aqui, então? 40 menos 30 vai ser 10, dividido por 30, vezes 100. 0,33 vezes 100, que vai dar aproximadamente 33%. Esses 33% é a porcentagem de alongamento. Então, a porcentagem de alongamento é igual ao comprimento esticado subtraído pelo comprimento de repouso. Você vai fazer essa continha de um menos o outro e guarda esse número. Esse número vai ser dividido pelo comprimento de repouso e depois multiplicado por 100. Dessa forma, você consegue determinar qual foi a porcentagem de alongamento que foi aplicada àquele material. Mas aí você pode perguntar, mas ô Glaucio, e a velocidade com que esse estiramento é feito? Isso também não interfere? Aí a gente não pode confundir uma coisa. A velocidade de estiramento muscular é algo importante, mas quando a gente está falando do material elástico, isso não é significativo. A velocidade com que o material elástico é alongado não parece ter um efeito significativo na quantidade de resistência encontrada. O mais relevante aí é que quando o paciente estiver fazendo esse exercício com elástico, a porcentagem de alongamento seja mais ou menos a mesma em cada repetição. Isso é mais importante do que a velocidade com a qual ele está executando um determinado movimento. E como eu falei no início, e isso é até uma desvantagem dos elásticos, a gente não consegue quantificar com tanta precisão a resistência que está sendo oferecida ao movimento. Como a gente consegue então quantificar a resistência que está sendo oferecida ao nosso paciente? Existem vários estudos que foram desenvolvidos para buscar quantificar a resistência fornecida por faixas ou tubos elásticos. E o que esses estudos fizeram? Eles mediram ou compararam as forças tensivas de cada um desses materiais em relação à porcentagem de alongamento desse material. Nós temos equações de regressão linear que nos permitem calcular as forças esperadas em porcentagens específicas de alongamento de cada grau de tubo ou de faixa. A gente também não pode esquecer aquele conceito da biomecânica de torque, que é a força multiplicada pela distância. Esse é um fator que interfere bastante aqui também sobre a prática de exercícios usando elásticos. O fato de que a tensão produzida por um elástico aumenta à medida em que ele é esticado, isso não significa que o torque imposto necessariamente aumenta do início até o final do exercício. O comprimento do braço do momento externo vai se modificar conforme o ângulo do vetor de resistência elástica modificar o torque gerado pelo material elástico. Tem alguns estudos que mostram que o torque, usando esses elásticos, tem um comportamento de gráfico em formato de sino. Então, o pico do torque não é no final da amplitude, sim no meio, quando a gente está fazendo esses exercícios com elástico. A gente também não pode esquecer da relação comprimento-tensão da fibra muscular, que vai afetar a sua capacidade de responder à carga externa que está se modificando. Outro cuidado que a gente tem que ter é que os elásticos têm um tempo de vida útil, né? O material em si, ele também sofre uma fadiga. Esse desgaste ou essa fadiga que o material sofre está muito ligado ao número de vezes que ele se estica e também à forma de conservação. Tem até alguns estudos que pegam esses elásticos e ficam lá medindo o número de vezes com que eles são tensionados
e quando começam a surgir as primeiras falhas no material. Só que na prática isso não é válido para nós, né? Não adianta eu falar que, olha, gente, a partir da milésima tensão que o elástico sofrer, ele vai começar a dar problema. Isso não é real, porque a deterioração dele vai depender também de outros fatores, como a forma de armazenamento, a exposição ao calor, a própria umidade. Os materiais elásticos também têm uma propriedade chamada deformação viscoelástica. Então, por exemplo, se você guarda esse elástico numa condição muito tensionada, com o tempo ele vai se tornando quebradiço e também vai acelerar a perda das suas propriedades. Teve um estudo que fez uma comparação de cores e comprimentos similares de tubos de duas marcas. Uma é a TerraBand, bem famosa aqui, e a outra é chamada Cando. Esses pesquisadores usaram um tipo de aferidor de tensão, né, para fazer essa medição, e assim eles verificaram as forças geradas em condições similares. E eles perceberam que não teve diferença apreciável entre os dois produtos, menos nos graus mais finos, o amarelo, e também nos mais espessos, no prata e no cinza. Nesses 2 graus, os tubos da marca Candle produziram níveis cerca de 30 a 35% mais altos de força do que o TerraBand. Então, com base nesses resultados, os pesquisadores sugeriram que é melhor usar os mesmos produtos sempre com o mesmo paciente. E como a gente deve escolher o comprimento adequado do elástico com o qual a gente vai trabalhar? Geralmente essas faixas ou tubos, elas vêm em rolos e você pode cortar em comprimentos diferentes, né? Pelo menos alguns fabricantes o vendem dessa maneira. Você tem que ficar atento porque o comprimento do material elástico tem que ser suficiente para que o paciente possa segurar com segurança nas duas extremidades. Na posição inicial do exercício, o elástico tem que ficar tenso, porém não esticado, ou seja, no seu comprimento de repouso. É importante lembrar do que a gente já falou aqui, que a porcentagem de alongamento do material afeta a tensão que vai ser produzida. Então, o mesmo comprimento do material elástico tem que ser usado cada vez que determinado exercício for executado. Se não for feito dessa maneira, em cada exercício, em cada atendimento, você está aplicando uma tensão diferente. E aí você perde toda a organização, todo o seu plano de tratamento ali em relação ao exercício resistido. Como devem ser seguradas as faixas ou os tubos? Você pode amarrar uma das pontas a um objeto fixo, que pode ser uma maçaneta de porta, pode ser um espaldar, uma perna da maca, né? Desde que seja um ponto fixo, ou pode ser presa pelo próprio paciente, que fica de pé sobre ela. O material elástico também pode ser preso a um colete no tronco do paciente, né, para fazer uma marcha resistida, por exemplo. Você também pode usar a faixa ou tubo com o paciente segurando nas duas mãos. Você pode também fazer uma espécie de alça com o elástico. Então, o paciente segura cada uma das pontas, né, com as suas mãos e você amarra num determinado ponto fixo. É legal para fazer exercícios como remada, por exemplo, dessa maneira. Então dá para a gente usar bastante a criatividade aí durante a execução desses exercícios. O bastão também pode ser usado como um ponto de fixação para a realização dos exercícios. O importante é oferecer segurança para esse paciente. Então, por exemplo, se você está atendendo um paciente idoso, que pode ser que no meio do exercício não consiga segurar firmemente aquele elástico. Então, se ele se soltar, aquele elástico não pode bater no rosto dele. Então, projete o exercício de uma tal forma que, se acontecer algum acidente, o elástico vai para a sua direção e não para a direção dele. O ideal é que não aconteçam acidentes, né? Então, vamos falar de alguns pontos gerais, algumas vantagens e desvantagens de se trabalhar com elásticos. Vamos começar sobre os pontos positivos, né? Trabalhar com elástico é relativamente barato, né? O custo é bem acessível, dá para a gente trabalhar em atendimentos domiciliares de forma muito prática, né? Você coloca na sua bolsa e pode levar para qualquer lugar. Os elásticos te permitem trabalhar de diversas maneiras, são materiais muito versáteis.
Você pode trabalhar em várias combinações de padrões de movimento, membros superiores, membros inferiores, tronco, das mais diversas formas. Você pode trabalhar com velocidades mais baixas e velocidades mais altas, usando o elástico, e até mesmo exercícios pliométricos podem ser feitos usando o elástico. Em relação aos pontos negativos, eu vejo que o maior ponto negativo de se trabalhar com elásticos é realmente o fato de você não conseguir quantificar com muita precisão a resistência que está sendo oferecida ao movimento. Então, se você aplicou o teste de um RM com o seu paciente, na hora de colocá-lo em prática, se você for usar elásticos, isso não vai se aplicar de uma forma tão ideal. A gente se baseia nas cores, mas nós ainda temos uma outra complicação que cada fabricante usa um sistema de cores diferentes. O ideal é você usar sempre do mesmo fabricante, sempre daqueles mesmos materiais com seus pacientes. Uma outra característica que pode ser vista como desvantagem ou não, né, é que assim como com os pesos livres, o paciente precisa ter uma estabilização para poder fazer os exercícios com os elásticos. É diferente, por exemplo, de um aparelho de musculação, no qual ele se senta ali e faz o movimento guiado. Não existe esse tipo de guia quando a gente fala de exercícios feitos com elásticos. Mas isso não é necessariamente uma desvantagem, né? O paciente precisa usar a estabilização muscular para ter certeza de que ele está executando o exercício no padrão de movimento correto. Outra desvantagem é que esse é um material que precisa de troca com uma certa constância em função dos desgastes que eu mencionei aqui também. E isso é algo que a gente tem que levar muito a sério. Tudo que está voltado à segurança do paciente e à integridade dos materiais que nós usamos no nosso trabalho tem que ser vistos com muito rigor e sem nenhum tipo de gambiarra. E outro ponto que a gente precisa ficar atento é que tem alguns produtos elásticos que têm látex na sua composição, e nós temos pessoas que têm alergias a esse material. Então, se você quiser minimizar esse risco, fique atento a essa questão. Na hora de comprar os materiais, verifique, né, e dê preferência àqueles que não têm látex nos seus produtos elásticos. Bom, espero ter te ajudado a ter uma visão geral mais ampla sobre os elásticos e como trabalhar com esses elásticos nos exercícios resistidos. De uma maneira geral, é um recurso que eu recomendo, que pode ser nosso forte aliado na prática dos exercícios resistidos. E você gosta, costuma trabalhar com elásticos? Como é a sua experiência? Coloca aqui para mim nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!